Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Melissa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estequiometria, cálculo estequiométrico. Já se inscreveu no canal? Se inscreva e ative as notificações. Vamos lá? O que é o cálculo estequiométrico ou a estequiometria? Coloquei a definição aqui para vocês. Cálculo das quantidades de reagentes e produtos que participam de uma reação química. E essas quantidades podem estar em várias unidades. Eu posso perguntar quantos mols, eu posso perguntar qual a massa em gramas, eu posso perguntar qual é o volume em litros, quilogramas, moléculas. Então, quando a gente fala cálculo de quantidade, a gente pode estar falando em qualquer unidade. Quando você toma um medicamento, já foi feito o cálculo necessário de quanto daquele medicamento você vai precisar tomar para fazer efeito. Quando você trabalha num laboratório, trabalha numa indústria, e você quer produzir uma certa quantidade de um determinado produto, você não vai gastar os teus reagentes para saber se você vai chegar naquela quantidade. Você tem como prever quanto de reagente você vai precisar usar para chegar naquela quantidade de produto. Ou você tem uma determinada quantidade de reagente. Você fala, se eu reagir isso daqui, quanto de produto eu vou formar? E aí você trabalha com quantidades, em mol, em gramas, em litros. Primeira coisa, e muito importante, é escrever a equação química. E uma coisa que você não pode esquecer é que você precisa, em primeiro lugar, balancear a equação. Você escreve a equação que representa aquela sua reação e precisa balancear a equação. Vamos balancear essa equação? 2 nitrogênios, tem que ter 2 nitrogênios aqui do lado dos produtos também. A gente tinha 2 N's do lado dos reagentes, 2 N's do lado dos produtos. Quantos hidrogênios a gente tem aqui? 6 hidrogênios? Para ter 6 hidrogênios desse lado, 3H2. Então, esses são os coeficientes da equação. Então, você precisa conhecer a tua reação química e você precisa escrever a equação balanceada. Agora, a gente vai montar uma tabelinha para a gente saber se a gente precisar da quantidade em mol, aonde a gente vai pegar, se a gente precisar da massa, da onde a gente vai pegar, se a gente precisar do volume, tá? Então, essa tabela vai ter 3 linhas. A primeira linha, a gente vai montar a proporção em mols. A segunda linha, a gente vai falar da massa em gramas. E na terceira linha, a gente vai falar no volume em litros, tá? Para isso, o exercício precisa me fornecer algumas informações. O que é dado no exercício, tá? Quais são os dados que o exercício vai precisar nos fornecer? Geralmente, eles fornecem as massas molares, dadas em gramas por mol. Então, por exemplo, o hidrogênio vale 1 grama por mol e o nitrogênio vale 14 gramas por mol. E, por exemplo, é dado também o volume. E aí, quando ele fala em volume, por exemplo, na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, o volume molar é de 22,4 litros por mol. Então, isso daqui são valores fornecidos para a gente toda vez que a gente precisar. Então, se eu precisar, no exercício, colocar a quantidade em mol. A quantidade em mol é a quantidade estequiométrica. Então, eu tenho que 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de amônia. Então, quando a gente faz o balanceamento, o que a gente tem é a proporção em mols. Agora, se eu precisar da massa,
Então, primeira coisa, a gente vai calcular as massas molares. A gente tem aqui massas molares, cada nitrogênio vale 14, eu tenho 2 nitrogênios, 2 vezes 14, eu tenho uma massa de 28 gramas por mol. Então, aqui eu tenho 28 gramas para cada mol. Como eu tenho 1 mol de nitrogênio, eu vou colocar 1 vezes 28. Aqui eu tenho 3 mols de hidrogênio. Qual a massa do hidrogênio? 2 hidrogênios, hidrogênio tem massa 1 grama por mol, então eu tenho o gás hidrogênio, H2, 2 gramas para cada mol. São 2 gramas para cada mol, mas eu tenho 3 mols, então vai ficar 3 vezes 2 gramas. E aqui, vou calcular a massa do NH3. O nitrogênio vale 14, eu tenho 1 nitrogênio, mais 3 hidrogênios, cada hidrogênio com massa 1 grama por mol. Então, a gente tem uma massa de 17 gramas por mol. Será que é só eu colocar aqui 17 gramas? Não. A gente tem 2 mols de amônia, então vai ficar 2 vezes 17, certo? E o volume molar? O volume molar é dado também, 22,4 litros para cada mol. Como eu tenho 1 mol de nitrogênio, vai ficar 1 vezes o volume molar, 22,4 litros. E aqui que eu tenho 3 mols, vai ficar 3 vezes 22,4 litros. E aqui que eu tenho 2 mols de amônia, vai ficar 2 vezes 22,4 litros. Porque são 22,4 litros para cada mol. Então, a gente precisa multiplicar pela quantidade em mol. Bom, esses são os valores, caso a gente precise da quantidade em mol, de onde tirar, da proporção estequiométrica. Por isso, a primeira coisa é balancear a equação. A proporção entre as massas e a proporção entre os volumes, lembrando sempre multiplicando pela quantidade em mol. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de estequiometria. Aproveita para tirar um print agora, para tirar uma foto, e aí a gente vai ver 3 exercícios, 3 exemplos bem simples de estequiometria. Vamos lá? Por exemplo, qual a massa em gramas de amônia formada a partir de 1,5 mol de hidrogênio? Primeira coisa que você precisa fazer é escrever a equação, e essa equação precisa estar balanceada. A equação faz parte da resolução do exercício. Então, nitrogênio mais hidrogênio formando amônia. E aí, primeira coisa que você vai fazer vai ser balancear a equação. 2 nitrogênios, 6 hidrogênios, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Agora, eu vou montar a pergunta do exercício exatamente do jeito que ela aparece. Qual a massa em gramas da amônia? Embaixo de amônia, embaixo do NH3, eu vou colocar o X em gramas. Formada a partir de 1,5 mol de hidrogênio. Embaixo do hidrogênio, eu vou colocar 1,5 mol. Percebam que, se eu apagar o enunciado, eu sei exatamente o que foi pedido. Quantos gramas de amônia são formados a partir de 1,5 mol de hidrogênio. Se aqui está em mol, embaixo a próxima linha tem que estar em mol também. Se aqui está em gramas, embaixo tem que estar em gramas também. Então, quantos mols de hidrogênio a gente tem aqui, ó? 3 mols de hidrogênio. De onde eu tirei a quantidade em mol? Da proporção estequiométrica. E aqui? Se aqui está em gramas, embaixo tem que estar em gramas também. Eu preciso calcular a massa da amônia, o exercício fornece para a gente. Nós já calculamos para montar a nossa tabelinha. A massa do NH3 é de 17 gramas por mol. Só que a gente tem 2 mols. De onde saiu esse 17?
Calculei aqui a massa molar. O nitrogênio que vale 14, mais 3 hidrogênios valendo 1. Então, a gente tem aqui uma massa molar de 17 gramas por mol. Só que a gente tem 2 mols de amônia, por isso 2 vezes 17. E aí é só a gente fazer a nossa regrinha de 3. Então, a gente tem aqui que 3 vezes x é igual a 1,5 vezes 2 vezes 17. Então, o x vai ficar 1,5 vezes 2 vezes 17 dividido por 3. 1,5 vezes 2 dá 3, que eu vou cancelar com esse 3 aqui. Então, a gente tem que a resposta é de 17 gramas de amônia. Então, se eu partir de 1,5 mol de hidrogênio, eu vou conseguir formar, eu vou conseguir sintetizar 17 gramas de amônia. Esse é o nosso primeiro modelinho. Por enquanto, será que ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, não esqueça de deixar no comentário. Vamos ver nosso segundo exemplo. Continuar com a mesma equação, lembrando que a equação tem que estar balanceada. Então, nitrogênio mais 3H2, já vou escrever a equação balanceada. Muitas vezes o exercício já fornece para a gente a equação balanceada, às vezes não. Às vezes a gente tem que fazer o balanceamento, mas normalmente a equação química já é dada. Então, escrevi a equação, já está balanceada. Próximo passo, montar a pergunta do exercício. Qual o volume de hidrogênio, então aqui embaixo de hidrogênio, volume em litros, necessário para formar 3,4 gramas de amônia. Embaixo da amônia, 3,4 gramas. Percebam que eu vou colocando os dados embaixo da substância que está sendo falado, tá? Fiz a pergunta do exercício. Esse exercício teria que me fornecer as massas molares e teria que me fornecer também o volume molar. Se aqui está em litros, embaixo tem que estar em litros também. O volume molar na CNTP, inclusive é falado no enunciado, tá? Que estamos trabalhando na CNTP e o volume molar é de 22,4 litros para cada mol. Então, apareceria qual o volume de hidrogênios na CNTP, tá? Então, se aqui está em litros, embaixo tem que estar em litros também. Então, eu tenho 22,4 litros por mol. Quantos mols de hidrogênio a gente tem? 3 mols. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes 22,4 litros. E aqui? Se aqui está em gramas, embaixo tem que estar em gramas também. Já calculamos a massa molar, 17 gramas para cada mol. Só que a gente tem 2 mols de amônia. Então, vai ficar 2 vezes 17 gramas. Litro embaixo de litro, grama embaixo de grama. Primeiro é feita a pergunta do exercício, depois a gente monta a proporção na mesma unidade que está a pergunta do exercício, não esquecendo de multiplicar pelas quantidades em mols. Então, a gente tem aqui o seguinte: 2 vezes 17 vezes x igual a 3 vezes 22,4 vezes 3,4. Então, o 2 vezes 17 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Vai ficar 3,4 vezes 2 vezes 22,4 dividido por 2 vezes 17. Normalmente, a gente tem números que a gente consegue simplificar, tem números mais fáceis. Evitem fazer todas essas contas, tá? Geralmente, você vai conseguir simplificar. Veja se você consegue mexer em algum número aqui e simplificar alguma coisa. 2 vezes 17 dá 34. Eu posso dividir aqui por esse 3,4, simplificar com esse 3,4.
Ah, aqui ficou um 3, olha aqui, ó, come bola, hein? Era 3 vezes 22,4, não 2 vezes 22,4. Vamos arrumar esse número? Olha aqui, ó. 3,4 vezes 3 vezes 22,4. Você tinha percebido isso, você já ia deixar no comentário, né? Muito bem. Então, olha lá. O 3,4 com 34, a gente consegue simplificar. 3 vezes 22,4 dá 67,2, vai dar 6,72 litros. Certo? Então, essa é a quantidade de hidrogênio que vai ser necessário para formar 3,4 gramas de amônia. Então, repetindo, eu queria saber o volume em litros na CNTP de hidrogênio para formar 3,4 gramas de amônia. Se aqui está em litros, embaixo tem que estar em litros. Volume de 1 mol, 22,4 litros, só que eu tenho 3 mols, então 3 vezes 22,4 litros. Se aqui está em gramas, embaixo tem que estar em gramas também. A massa molar da amônia, que a gente calculou aqui, ó, 17 gramas por mol, mas eu tenho 2 mols. Ao multiplicar em cruz, ficou 3,4 vezes 3 vezes 22,4 dividido por 2 vezes 17. Aí, o que eu fiz aqui, ó, vou fazer a continha com você. Eu simplifiquei esse 3,4 com esse 2 vezes 17, que é 34, sobrou 10 aqui. 3 vezes 22,4 dá 67,2, dividido por 10, 6,72 litros de hidrogênio. E nosso último exemplo. Tenho a equação tem que estar balanceada. E aí eu monto a pergunta do exercício. Qual a quantidade de matéria em mol de nitrogênio? Então, embaixo do nitrogênio, quantidade de matéria dada em mol, que reage com 33,6 litros de hidrogênio. Embaixo do hidrogênio, 33,6 litros. Como é que a gente monta a nossa linha de baixo? Se aqui está em mol, embaixo tem que estar em mol. Quando eu preciso da quantidade em mol, é só o coeficiente. Se aqui está em litros, embaixo tem que estar em litros. O volume molar na CNTP é de 22,4 litros por mol. Tem 3 mols, 3 vezes 22,4 litros. Multiplicando em cruz, esse 3 vezes 22,4 vai estar multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar que x é igual a 33,6 dividido por 3 vezes 22,4. Qual o valor de x? Você consegue simplificar? Você consegue perceber alguma simplificação? Quanto? Muito bem, você já fez a sua continha e você encontrou meio mol de nitrogênio. Então, meio mol de nitrogênio vai reagir com 33,6 litros de hidrogênio para formar amônia. Você achou muito fácil, muito difícil? O que você achou? Espero que tenha entendido direitinho. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Deixa seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixa no comentário que eu te ajudo, tá bom? Super beijo para você. Tchau, tchau.